Mãe solteira em apuros compra fórmula com moedas. Atrás dela, um CEO sussurra. Coloque no meu cartão. Você está faltando, querida. R$3,18. As palavras atingiram Mary Mitchell como um choque. Ela piscou para a caixa, depois olhou para o monte de moedas que havia alinhado cuidadosamente no balcão. Quarters, dimes, níqueis e até 2 centavos que tinha encontrado no fundo do bolso do casaco. Era tudo o que restava. Seus braços se apertaram em torno da pequena Janice de apenas 6 meses, cuja cabeça descansava em seu ombro quente e úmida de suor. A bebê tossiu outra vez, um som áspero, congestionado, frágil, e soltou um gemido fraco. Suas bochechas estavam vermelhas, manchadas pela febre. A fórmula que Mary escolhera não era qualquer uma. Era Gentle Care Premium, a recomendada pelo pediatra para digestão sensível. Ela sabia que custava mais caro que a comum, mas depois de 3 noites de vômitos em jato, assaduras e choro sem fim, não havia alternativa. Antes mesmo de sair do apartamento, Mary havia decidido compraria, custasse o que custasse. Mas não esperava que o dinheiro faltasse. Suas mãos, castigadas pelo vento frio, avançaram devagar para pegar de volta a lata do balcão. Sua garganta estava apertada, nem conseguiu se desculpar. Atrás dela, alguém tossiu com impaciência. A fila crescia. Um homem mudou de peso de uma perna para outra. Uma adolescente mascava chiclete, estalando alto. O calor da loja parecia sufocante agora. Silêncio, olhares, julgamento. Janice gemeu de novo, e Mary a embalou suavemente, murmurando. Shhh, minha menina. A caixa, uma senhora de óculos redondos e suéter vermelho, deu-lhe um sorriso triste. Sinto muito, querida. Os preços subiram mês passado. São R$24,16 com impostos. A voz de Mary saiu quase inaudível. Eu achei que tinha o suficiente. Ei, faltou pouco. Só R$3 e alguns centavos. Respondeu a caixa com doçura, sem zombar. Mary ficou olhando a lata por um longo momento. Seu orgulho dizia para largar tudo e sair, mas a respiração fraca e ofegante da filha a mantinha presa ali. Pularia o almoço, talvez até o jantar. Não seria a primeira vez, mas Janice não podia esperar. Com a mão livre, Mary começou a puxar a lata de volta. Foi então que ouviu passos suaves, uma presença ao seu lado, e um homem deu um passo à frente. Sem dizer nada no início, retirou do bolso interno de um casaco de lã cinza um cartão de crédito preto, elegante. Seus gestos eram firmes, controlados, como se fosse apenas rotina. Colocou o cartão sobre o balcão e disse com voz calma: "Oh, com meu cartão." A caixa congelou por um segundo, olhando do cartão para o homem. Sua presença não era autoritária, mas havia algo nele que silenciou a sala inteira. Joseph Westridge, alto, impecavelmente vestido, casaco sob medida, sapatos que brilhavam demais para aquele chão gasto, cabelos grisalhos penteados para trás, postura serena. Não precisava explicar nada. Apenas repetiu: "Oh, com meu cartão." Mary piscou, atônita. O peso da filha nos braços a havia cegado para tudo menos a sobrevivência. Agora, por um instante, o mundo girava devagar. Ajustou Janice, que se remexeu e deu um passo para trás. "Eu não quero sua pena," disse ela, a voz baixa, mais dura do que pretendia. Joseph a encarou, sem alterar a expressão, respondeu: "Não é pena. É apenas bondade. E hoje, você parece precisar disso." Algo no tom suave, sem julgamento, atingiu Mary mais forte do que 1000 promessas vazias. A caixa soltou um suspiro leve, quase imperceptível. Já havia visto de tudo: homens furiosos de terno, mães chorando no corredor de doces, adolescentes tentando roubar bebidas energéticas. Mas aquilo era diferente. São R$24,16. Joseph entregou o cartão, nem olhou a tela quando aprovou a compra. Pegou a sacola branca e sem pressa a estendeu para Mary. Ela hesitou. Seus dedos se apertaram em torno do corpo febril da filha. Seu orgulho gritava para recusar. Mas Janice gemeu de novo, e esse som foi mais forte. Com os olhos baixos, Mary pegou a sacola. Sua voz saiu quase em sussurro. "Obrigada." Joseph não sorriu. Apenas fez um leve aceno com a cabeça. Então,
Levou a mão novamente ao bolso do casaco e puxou algo pequeno. Um chaveiro de pelúcia. Um ursinho bege já gasto, com as orelhas desfiadas pelo tempo. Ele se inclinou um pouco, apoiando-se para ficar na altura de Janice. A bebê piscou para ele, as bochechas coradas, a respiração curta e ofegante. Eixo ajudou minha sobrinha uma vez, disse ele, estendendo o ursinho. Ela tinha terrores noturnos depois que perdeu a mãe. Carreguei isso no bolso por semanas, até que ela finalmente parou de chorar à noite. Talvez ajude a sua também. Mary fitou o ursinho. Por um longo momento não se moveu. A garganta doía. Então, com cuidado, estendeu a mão e seus dedos roçaram os dele quando pegou o pequeno chaveiro. Não disse nada. Mas Janice quase instintivamente agarrou o ursinho com sua mãozinha e o pressionou contra a bochecha. Um sinal de conforto tão imediato quanto frágil. Atrás do balcão, Betty pigarreou discretamente e endireitou uma fileira de chicletes. A voz dela saiu baixa. Foi um gesto bonito que você fez. Joseph voltou a ficar ereto e apenas assentiu, respeitoso. Às vezes, o mundo é barulhento demais. Pequenas gentilezas silenciosas podem ir longe. Mary então se virou. As botas arranharam suavemente o piso ao caminhar até a porta. Não olhou para trás. Não disse mais nada. O sino tocou quando ela empurrou a porta, e em segundos desapareceu na noite fria. Joseph permaneceu parado por um instante. A fila atrás dele se moveu de novo. A rotina continuava. Um homem colocou um engradado de cerveja no balcão. Alguém murmurou sobre a demora. Mas Betty observava Joseph enquanto ele guardava o recibo na carteira e com outro breve aceno seguia para a saída. O vento frio o atingiu ao cruzar a porta. O sol já havia desaparecido por trás dos prédios de Boston. E as luzes das ruas brilhavam em tom alaranjado contra os primeiros flocos de neve. O carro dele estava a uma quadra, um sedã preto reluzente, sob um poste piscando. Mas Joseph não foi direto até lá. Ficou parado, gola do casaco erguida, olhando na direção que Mary havia seguido. Ela já era apenas uma silhueta distante, um braço envolvendo a filha febril, o outro segurando a sacola de plástico. Caminhava rápido, não por medo, mas por necessidade, a urgência de uma mãe. Joseph soltou o ar devagar, a respiração formando névoa. Algo em seu íntimo se agitava. Aquela mulher não havia pedido ajuda. Talvez estivesse acostumada a nunca pedir. E mesmo assim, fazia tudo o que podia pela filha. Ele olhou para a loja atrás de si, depois novamente para a rua. O instinto não o deixava. Começou a andar em direção ao carro, mas seus passos diminuíram. Ao alcançar a porta, mão pousada na maçaneta, hesitou. Voltou a olhar uma vez mais. A cidade pulsava atrás dele, buzinas, vozes distantes, confusão. Mas tudo o que ele via era ela, e sabia, lá no fundo, que aquilo não terminaria ali. A chuva veio sem aviso. Primeiro uma névoa leve, depois um aguaceiro firme, encharcando as calçadas rachadas de Boston. Mary encolheu os ombros, puxando o capuz fino do casaco para cobrir a cabeça de Janice. A bebê tossiu forte, o peito arfando. Mary apertou o casaco contra o corpo da filha, tentando protegê-la, mas o tecido já estava encharcado. Continuou andando depressa, porém com cuidado. Cada passo parecia pesar mais. Seus braços doíam de tanto segurar a menina. Foi então que ouviu o ronco de um motor desacelerando atrás dela. Um sedã preto deslizou até a calçada. O vidro do passageiro baixou devagar e, através da chuva e da luz dos faróis, Mary reconheceu o homem da loja. Joseph Westridge. Ele não sorriu. Não levantou a voz. Sua fala foi direta, firme. Você não deveria estar aqui fora com um bebê doente. Deixa-me levá-lo ao hospital. Mary congelou. A chuva escorria dos cílios. Janice tossiu outra vez, os punhos fechados contra o casaco da mãe. Ela olhou para o carro, depois para a filha e então de volta para o homem ao volante. O quê? Perguntou, sem acusar, apenas exausta. Joseph manteve as duas mãos firmes no volante. Por que ela precisa de ajuda? E por que não quero me arrepender de não ter oferecido? A mandíbula de Mary se contraiu. Mas a tosse seguinte de Janice decidiu por ela. Mary assentiu uma única vez. A trava da porta clicou e ela entrou no carro, ainda segurando a filha contra o peito. O interior do carro era quente, o cheiro de couro e um leve toque de colônia
misturando-se ao aroma de chuva e pó de talco de bebê. Joseph não disse nada dos primeiros quarteirões. Dirigia com suavidade, olhos fixos na estrada, limpadores de para-brisa marcando um ritmo quase hipnótico. Finalmente perguntou. Mary Mitchell, respondeu ela, afastando mechas úmidas de cabelo do rosto. Ele virou a cabeça levemente surpreso. Você trabalhou na Westridge. Mary o encarou, surpresa. Você lembra? Lembro. Você foi indicada para o programa Elevate há 2 anos e, de repente, desapareceu. Mary soltou uma risada seca, sem humor. Isso parece comigo. Joseph esperou. Meu marido me deixou quando eu estava grávida de 6 meses, continuou ela, a voz baixa quase se perdendo no barulho da chuva. Disse que não estava pronto para ser pai. Eu tentei continuar trabalhando, mas tudo desmoronou rápido. Como eu poderia entrar em uma sala de reuniões quando não tinha nem dinheiro para aluguel ou creche? O carro diminuiu ao parar no semáforo. A chuva tamborilava no teto. Eu não quis desaparecer, acrescentou, olhando para a cidade embaçada pela janela. Eu simplesmente não sabia como ficar. Joseph não respondeu, apenas assentiu. O tipo de gesto que dizia, eu escuto você, não tenho pena, apenas escuto. Enquanto seguiam viagem, o silêncio se acomodou entre os dois. Não era pesado, nem constrangedor. Era um silêncio respeitoso. No retrovisor, Joseph lançou um olhar discreto. Viu Mary embalando Janice nos braços, murmurando algo suave, talvez uma canção de ninar. Uma mão apoiava a cabeça da bebê, a outra discretamente enxugava as próprias lágrimas. Gotas de choro misturadas com a chuva. Mas Mary não se permitia quebrar. Cantava através da dor. Os dedos de José apertaram o volante. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sabia uma coisa ao ver a placa do hospital surgir na neblina. Não se arrependia de ter dado a volta com o carro. O pronto-socorro estava silencioso naquele início de noite. Apenas o bip distante das máquinas e o murmúrio baixo das enfermeiras quebravam o ar. Mary sentava rígida no canto da ala pediátrica. Janice, embrulhada em um cobertor hospitalar, descansava em seus braços. O médico havia acabado de sair, deixando o diagnóstico pneumonia leve, provocada pelo frio e pela exposição prolongada. A bebê precisaria de observação por algumas horas, antibióticos e repouso. Nada fatal, mas o suficiente para encher o coração de Mary de culpa e medo. Ela olhou para a filha, acariciando suavemente os fios úmidos colados à testa corada. Pela primeira vez em dias, Janice havia parado de tossir. Dormia agitada, mas dormia. O peito pequeno subia e descia em respirações curtas. Mary não percebeu que Joseph ainda estava ali até erguer os olhos. Ele se sentava em um banco à frente, braços apoiados nos joelhos, a gravata ligeiramente afrouxada. O olhar não estava no relógio, nem no celular. Estava em Janice. Você não precisava ficar, disse Mary, baixinho. Joseph virou a cabeça e deu de ombros. Eu sei. Ela hesitou. Queria perguntar por quê, mas o cansaço pesava. O corpo, exausto, não tinha mais reservas. Os olhos se fecharam. Ainda segurando Janice junto ao peito, Mary encostou a cabeça na parede e adormeceu. Quando acordou, as luzes estavam mais fracas, o hospital em um silêncio profundo. Janice ainda dormia em seus braços, agora respirando de forma mais estável. Havia um cobertor fino sobre as pernas de Mary, um cobertor que ela não lembrava de ter pego. Ao se mover, sentiu algo amassado no bolso. Puxou intrigada. Era um recibo. O pagamento do hospital, quitado. A garganta se apertou. Ela olhou em volta. Joseph estava sentado logo fora da sala, segurando um copo de café barato. Ao perceber que ela havia despertado, levantou-se e entrou devagar, sem barulho. Você pagou? Perguntou Mary, mostrando o recibo. Ele assentiu, simples. Não foi muito. Imaginei que você já tinha preocupações demais. Ela abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. José passou a mão pela nuca. Não fiz isso para te ofender, Mary. Fiz porque eu já estive aqui antes. Não exatamente no seu lugar, mas perto o suficiente para lembrar como dói. Mary observou com cautela,
as sobrancelhas franzidas. Joseph respirou fundo e continuou, em voz baixa. Minha irmã, ela também era mãe solteira, 2 empregos, nenhum apoio. Eu sempre dizia que ia ajudar mais, visitar, mandar dinheiro, ligar. Mas o trabalho vinha primeiro, sempre. Quando percebi, já era tarde demais. Joseph desviou o olhar por um instante, como se a lembrança ainda vivesse em um ponto dolorido demais para ser tocado. Ela faleceu há 5 anos. Pneumonia. Ignorou os sintomas até ser tarde demais. A filha dela tinha 4 anos. A respiração de Mary falhou. Ela abaixou os olhos para Janice. Naquele tempo eu arrumei muitas desculpas, acrescentou Joseph. Dizia que estava ocupado, que a vida atrapalhava. Hoje, eu simplesmente não queria inventar mais uma. O silêncio pairou entre os dois, suave, mas pesado. Um silêncio que abria espaço para a verdade. As defesas de Mary, desgastadas pela exaustão e pela sinceridade dele, começaram a ceder. Ela ergueu os olhos. De verdade, olhou para ele. E pela primeira vez naquele dia, seu rosto suavizou. Sinto muito pela sua irmã, disse, em tom baixo. Joseph fez um pequeno aceno com a cabeça. Obrigado. Uma pausa. Então, com cuidado, ele se inclinou, abaixando-se até a altura dela. Estendeu a mão, não de forma invasiva, apenas o suficiente para pousar os dedos levemente em seu ombro, quase como se pedisse permissão. Mary não recuou. Não se encolheu. Apenas deixou o gesto repousar, quente, firme, como um alicerce. Ela soltou o ar devagar, fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, sussurrou. Obrigada por ter ficado. A voz de Joseph saiu quase como um murmúrio. É claro. E ali, naquele quarto silencioso, sob a luz fria dos fluorescentes e a respiração constante de uma criança adormecida, uma mulher que havia esquecido o que era sentir-se segura, encontrou um homem que no passado falhou, mas que agora se recusava a repetir o erro. Não era um começo. Ainda não, mas já não era apenas sobrevivência. Era algo mais. O apartamento estava silencioso. Janice finalmente dormia, depois de um dia longo e exaustivo. A febre começava a ceder. Mary estava junto à janela, celular na mão, o brilho da tela iluminando seu rosto cansado. Ela hesitou antes de digitar. Obrigada por tudo. Não sei se teria conseguido passar por ontem sem você. Ficou olhando a mensagem, o polegar suspenso sobre enviar. Depois recuou e guardou o celular. Do outro lado da cidade, em uma suíte de arranha-céu iluminada por luzes e planilhas, Joseph Westridge leu a mensagem. Não sorriu, não totalmente, mas os ombros relaxaram e os olhos demoraram-se mais tempo do que o necessário naquela tela. Não era pena, era curiosidade, respeito e algo mais que ele ainda não estava pronto para nomear. Mas, ao deixar o celular de lado, um nome surgiu em sua mente. Um nome que incomodava desde a conversa no carro. James Barrett. Algo não soava certo. Joseph ligou o laptop e acessou o portal interno de candidatos da Westridge Industries. Dezenas de perfis haviam sido enviados, mas um arquivo chamou sua atenção. James Barrett. O currículo era impecável. Impecável demais. Falava de experiência executiva, liderança, estratégia, marketing. O último cargo listado, diretor sênior de campanhas, divisão piloto da Westridge. Joseph estreitou os olhos. Não se lembrava de nenhum James naquele cargo. Abriu o projeto anexado ao currículo, uma das campanhas comunitárias mais bem-sucedidas da empresa anos atrás. E ali, entre gráficos e relatórios, um detalhe, o nome que ele se lembrava. Mary Mitchell. Ela havia sido a responsável pelo projeto ainda como gerente júnior, sob orientação do chefe de departamento. James Barrett? Não havia menção dele em nenhum registro oficial. O sangue de Joseph gelou. Continuou pesquisando. Histórico, perfis vinculados, menções na mídia. Então um artigo fez parar em seco. Westridge Industries recebe James Barrett na rodada final. Noivo de Catherine Montrose, filha de um dos principais investidores. Joseph recostou-se na cadeira, o maxilar rígido. Isso não era apenas um ex-marido ressentido. Era um impostor. Um homem roubando o trabalho de Mary para construir uma carreira falsa. E pior, usava esse nome para se aproximar do coração da empresa, agora com o apoio da família Montrose.
Um escândalo prestes a explodir. Uma ameaça não apenas à dignidade de Mary, mas a toda a marca Westridge. Joseph levantou-se decidido. No dia seguinte, ligou para Mary. Encontraram-se em uma cafeteria pequena, escondida entre duas livrarias, não longe do apartamento dela. O ambiente era acolhedor, quase íntimo. Mary chegou enrolada em um casaco grosso. Janice havia ficado com uma vizinha. Estava mais firme, mas a preocupação ainda vivia em seus olhos. "O que está acontecendo?" perguntou, deslizando para a cabine à frente dele. Joseph não perdeu tempo. Pegou o tablet e girou na direção dela, mostrando o currículo. Mary congelou, o olhar preso na foto, no cargo, no projeto. Os olhos de Mary percorreram a tela rapidamente, as mãos tremendo levemente. "Ele usou aquela campanha", sussurrou. Joseph assentiu. Reivindicou a autoria total. Disse que o trabalho era dele. E agora está a um passo de um cargo executivo na Westridge. Mary recostou-se, atônita. "E Catherine Montrose?" perguntou com dificuldade. "Noiva dele", confirmou Joseph, sério. "Ela é filha do presidente do Fundo Montrose. Se isso vier à tona, toda a parceria entre nossas empresas corre perigo." Mary pressionou os lábios, tentando controlar a respiração, mas os olhos marejaram. "Ele me usou." Sua voz se quebrou. "Me deixou quando eu mais precisava, e agora está me apagando dos registros, da história, de tudo." Joseph não interrompeu, não tentou suavizar, apenas deixou que ela sentisse, desse nome à dor. Quando Mary ergueu o olhar, havia algo novo em seu rosto. Não apenas tristeza, determinação. Ela entrou na sede da Westridge, como quem pisa em uma memória que sempre tentou enterrar. O imenso átrio de vidro estava exatamente como lembrava, frio, impecável, transbordando confiança. Segurou o casaco junto ao corpo e recordou a si mesma que não estava ali para pedir esmolas. Já tinha pertencido àquele lugar. Talvez ainda pertencesse. Joseph a recebeu no elevador, impecável em um terno cinza, sem gravata. Um sorriso contido, profissional. Sem rodeios, guiou até o escritório. Sobre a mesa, um dossiê. Seu nome estampado com clareza, Mary Mitchell. Ele deslizou a pasta em sua direção. "Leva o tempo que precisar. Leia com calma." Ela abriu devagar, sem saber o que esperar. Dentro, uma proposta formal de trabalho. Diretora de Engajamento Comunitário, Westridge Impact Initiative. Horários flexíveis. Creche no local. Salário competitivo. Participação direta na formulação de políticas de impacto social. A respiração de Mary falhou. Virou a página. Seu nome já constava no contrato. Data de início dali a 3 dias. Assinado por Joseph e pelo conselho. Com as mãos trêmulas fechou a pasta. "Eu não entendo. É real? É um cargo enorme. Por que eu? Por que agora?" Joseph se inclinou para a frente, firme, mas com a voz suave. "O que eu vi você, naquela loja, no hospital, segurando sua filha, como se o mundo inteiro dependesse disso. E talvez dependesse. Você lutou por ela. Não reclamou, não hesitou. Apenas fez o que precisava ser feito. Eu já cometi o erro de não enxergar pessoas como você até ser tarde demais. Não vou repetir." Os olhos dela brilharam. A garganta apertada. Voltou a encarar o contrato, como se fosse irreal ver seu nome impresso ali. "Isso não é pena?" perguntou, mais vulnerável do que gostaria. José balançou a cabeça. "Não é caridade, é reconhecimento. Você já conquistou isso anos atrás. Só estou impedindo que apaguem sua história." Mary assentiu lentamente, absorvendo cada palavra. Depois, sua voz ganhou firmeza. "E James?" "Não vou usar você para derrubá-lo", respondeu Joseph. "Esse peso não é seu. O cargo é seu, queira ou não falar. O conselho já aprovou." Ela o estudou. O modo como falava, o peso silencioso das palavras. Recordou-se da noite no hospital, da dor contida quando ele falava da irmã, da forma como nunca pediu nada em troca. Mesmo assim, sabia o que precisava dizer. "Eu vou falar." Joseph franziu levemente o senho. "Você não precisa." "Eu quero." Ela ergueu o queixo. Não por vingança, mas porque o silêncio dele me fez sentir como se eu nunca tivesse existido. Como se tudo o que dei, tudo o que construí não fosse nada. Quero dizer isso onde importa, onde ele importa, no baile de gala, na frente de todos.
Joseph soltou o ar devagar e depois de um instante assentiu. Eu estarei ao seu lado. Aconteça o que acontecer. Mary sorriu com gratidão, apertando o contrato contra o peito. Quando se levantou, olhou para trás uma última vez. Obrigada por me enxergar. Joseph não sorriu, mas o olhar dele, quente e profundo, dizia mais do que qualquer sorriso poderia dizer. Sex. O baile da Westridge era pura grandiosidade. Lustres de cristal cintilavam sobre o salão imenso. Garçons em trajes impecáveis circulavam entre risadas e taças de champanhe. Uma banda de jazz envolvia o ambiente em notas elegantes. Era uma noite de celebração, prestígio, poder. Mas tudo parou no instante em que Mary Mitchell atravessou as portas principais. Cada olhar voltou-se para ela, radiante em um vestido verde profundo que fluía como seda líquida. Simples, mas impossível de ignorar. O cabelo, preso em ondas clássicas, e ao seu lado, sereno e imponente em um terno negro, Joseph Westridge. Um murmúrio varreu o salão. O tipo de silêncio que antecede a tempestade. É Mary Mitchell. Ela já foi uma das nossas e agora voltou. Mary ouviu cada palavra, mas nada daquilo a tocava mais. Ela caminhava com propósito. Não estava ali para impressionar. Estava ali para falar. Enquanto atravessava o salão, reconheceu rostos familiares, antigos colegas, executivos de RH, pessoas que antes exaltavam seu trabalho, mas desapareceram quando ela caiu. Nenhum deles sustentava seu olhar por muito tempo. E então ele surgiu. James Barrett avançou pelo salão com passos rápidos tentando parecer à vontade. O smoking impecável, o sorriso ensaiado. Atrás dele, brilhando em diamantes, vinha Catherine Montrose. Mary, disse James, parando diante dela, a voz casual, mas tensa. Não esperava te ver aqui hoje. Mary ergueu os olhos, firmes, claros. Não, você esperava que eu ficasse apagada. James riu sem graça. Vamos, Mary, não vamos criar uma cena. Você mentiu. A voz dela ecoou mais forte agora. Não apenas sobre o seu passado, mas sobre o meu também. A música diminuiu ao fundo. Alguns convidados começaram a se virar para ouvir. Você tomou os projetos que eu criei, reescreveu a história, assinou seu nome onde antes estava o meu. James engoliu em seco. Isso não é justo. Ponto. Mary girou o rosto para Catherine, fixando nela um olhar firme, direto. Você sabe que ele mentiu. Já viu as inconsistências. A questão não é se é verdade. A questão é, vai mesmo se casar com a mentira? O salão mergulhou em silêncio. Catherine não respondeu, mas sua mão caiu lentamente do braço de James. Foi então que Joseph avançou. Não para discursar, não para atacar. Apenas entregou, discretamente, uma pasta selada a um dos membros do conselho. Dentro, provas irrefutáveis, currículo falso, créditos de projetos adulterados, referências internas denunciadas pela equipe de ética. Tudo já havia sido revisado. Aquela noite era apenas a formalidade. O conselheiro assentiu para Joseph e murmurou algo a um colega. Em minutos, o clima do salão mudou. James foi conduzido pelo chefe jurídico. Catherine se afastou, já não estava mais ao lado dele. E Mary permaneceu firme, postura ereta, mãos serenas ao lado do corpo. Não gritou, não implorou, apenas disse a verdade, no mesmo lugar onde antes fora silenciada. Joseph se inclinou, a voz baixa, carregada de orgulho contido. Você não apenas recuperou o seu nome, lembrou a todos o que ele ainda significa. Mary se voltou para ele, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. É bom não estar com raiva, apenas livre. O novo escritório não ficava no último andar. Não tinha paredes de vidro nem vista panorâmica de Boston. Mas tinha algo que Mary não sentia havia muito tempo: paz. As paredes da divisão de impacto comunitário eram pintadas em tons acolhedores. Desenhos coloridos de crianças locais estavam fixados em murais de cortiça. O espaço lúdico no fim do corredor recebia Janice todos os dias, agora forte, saudável, cuidada por profissionais gentis. Mary sentava-se à sua mesa, uma mesa de verdade com seu nome gravado em uma placa de latão. Ali digitava uma proposta para um novo programa de mentoria escolar. Seu crachá dizia Mary Mitchell, diretora de programas comunitários. Ainda custava acreditar, mas era real. Joseph não rondava,
Voltava à sua rotina silenciosa. Reuniões, ligações com investidores, a liderança da Westridge. Mas pequenos gestos falavam mais alto que palavras. Uma sopa quente enviada da cozinha executiva numa manhã gelada. Um livro sobre cuidados baseados em trauma deixado discretamente em sua mesa com um bilhete curto talvez ajude. Sem pressão, J. Um coelho de pelúcia entregue ao armário de Janice com um cartãozinho. Todo explorador precisa de um companheiro macio. E então, numa tarde dourada pelo pôr do sol, Joseph apareceu do lado de fora da sala de recreação. Trazia algo nas mãos. Primeiro, entregou a Janice um álbum de fotos encadernado em couro macio. Título em dourado Novos Começos. Dentro, páginas com imagens de parques de Boston, ilustrações de estrelas e árvores, frases suaves sobre esperança e resiliência. Na última folha, um espaço em branco, para o resto da sua história. Quando você estiver pronta para escrevê-la. Mary ficou em silêncio por um longo instante. Depois ergueu os olhos para ele. Você fez isso? Joseph apenas assentiu. É para ela, mas também para você. Ela fechou o livro devagar e se aproximou. O olhar firme, mas doce. Jane, você não me salvou, Joseph, disse com calma. Eu me salvei. Mas você me lembrou que eu valia a pena ser salva. Joseph não respondeu. Apenas estendeu a mão. E pela primeira vez, ela não recuou. Os dedos se encontraram tranquilos, seguros. Do lado de fora, o vento havia cessado. Janice já adormecia no carrinho. O livro apoiado no colo pequeno. Joseph caminhou ao lado de Mary, mãos ainda entrelaçadas. As ruas de Boston brilhavam sob a luz âmbar do entardecer. Sem fanfarra, sem música dramática. Apenas uma mulher, um homem e uma criança. Começando silenciosa e lindamente de novo. Porque algumas famílias não nascem. São escolhidas. Não por resgate, mas por reconhecimento. Não porque alguém precisava ser salvo, mas porque alguém escolheu ficar.